Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, segunda-feira, assim que acordar, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos da terra para a esfera celestial. E é nessa esfera celestial, amados e amadas irmãs, que nós possamos ter descanso em Cristo. Louvado seja Deus. Então, vamos invocar o nome do Senhor bem claro, bem forte. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E assim, quando invocarmos bastante, para que Deus possa tirar tudo aquilo hoje dentro de nós que não agrada a Ele. Então nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. Creiam, amados, creiam, amadas, que Deus, quando eu e vocês abrimos nossos corações, Ele fala. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, são 9, graças a Deus, de novembro, Ezequiel 20, capítulo 20, bem desfrutante. Hebreus 9, 11 ao 28. Salmos 107, Provérbio 27, 11. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque vocês já sabem, é só no Espírito que Deus pode revelar as suas grandes maravilhas, as suas grandes profundezas e suas grandes riquezas na palavra para cada um de nós. Por isso, eu e vocês precisamos estar exercitando o Espírito. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, estamos firmados na rocha, aí sim, podemos abrir a série do Alimento Diário, que fala: Deus nos chama para o seu reino e glória. Louvado seja Deus. Então, amados e amadas irmãs, nós somos privilegiados, porque Deus já nos escolheu e hoje ainda está nos chamando para o seu reino e glória. Vamos valorizar, amados, esse chamamento do nosso Deus. Louvado seja Deus. E o título geral do Alimento Diário dessa série é O Poder do Evangelho, escrito pelo nosso querido Esasmar e Pedro Dong, dois irmãos que, pela misericórdia de Deus, têm recebido essa palavra profética para que eu e vocês possa ser um com Deus através da sua revelação. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, segunda-feira, bem desfrutante, tem a leitura bíblica, que é Filipenses 1, do 27 ao 30. E Tessalonicenses 2, 1 e 2, que está bem desfrutante. Aí tem um ler com oração também, com certeza, nós já lemos, né? Que é a 1 Tessalonicenses 1, 5. O Pedro tem lido bastante para nós. E diz para mim e vocês, que é um encorajamento na luz de Deus. Olha o que diz para mim e vocês. O nosso evangelho, aqui é o apóstolo Paulo falando. O nosso evangelho, olha a autoridade em Cristo que Paulo diz. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Isso aqui está muito claro, né? Paulo, ele tinha toda a convicção que o evangelho era o viver dele, que ele diz, o nosso evangelho. Amados e amadas irmãs, eu e vocês precisamos estar mais firmes nesse evangelho, que é o poder de Deus. E esse poder no evangelho é ele, amados e amadas irmãs, que nos transforma. Creiam que esse poder, ele vai nos levar ao reino de Deus. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Então, amados e amadas irmãs, vamos viver esse evangelho. Vamos viver esse
poder do Evangelho, que já está dentro de nós, que é o próprio Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E o título hoje o da semana Deus nos chama, está aí na capa do Alimento Diário. Deus nos chama para o seu reino e glória. Vamos valorizar esse chamamento maravilhoso do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. E aqui hoje diz, nosso procedimento deve corresponder a nossa evangelho. O nosso proceder. Como eu estou pregando o evangelho? Como é que eu estou vivendo esse evangelho? Isso é um procedimento da nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. E o evangelho, com certeza, se ele nos transforma, com certeza nós podemos viver assim como Paulo viveu esse evangelho. Ao poder de chamar o nosso evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Aí aqui tem vários pontos desfrutando. São 7 parágrafos bem desfrutantes. E o primeiro é pequenininho, mas já diz um bocado de desfrute para nós. Diz assim, o título dessa semana é Deus nos chama para o reino, para o seu reino e glória. Que também é o tema geral do nosso estudo, que eu falei há pouco tempo, sobre a Epístola dos Tessalonicenses. Ao longo da semana, vamos considerar alguns aspectos preciosos do segundo capítulo da primeira epístola. Aí ele diz aqui, veremos como a conduta pura, piedosa, justa e irrepreensível de Paulo foi decisiva para o que o evangelho impactasse possivelmente os tessalonicenses. Isso aqui, amados, esse pequeno desfrutinho aqui, isso é muito importante para nós. Se eu e vocês estivermos vivendo o evangelho do jeito que Deus quer, então isso impacta as pessoas. Ocorre um impacto nas pessoas. Só em nós abrirmos a nossa boca. Então as pessoas são impactadas através do nosso viver pelo Evangelho. Louvado seja Deus. Esse procedimento foi como de uma mãe e de um pai que se doam aos filhos. Aqui está claro demais. Pelo que exortava os irmãos a atender ao chamamento de Deus para viver de modo digno do Evangelho, trilhando um caminho apertado. Veja só, Deus sabe todas as coisas. Então, se o caminho é apertado, muitos de nós podem dizer, poxa vida, o caminho é apertado. Mas aqui, filho, esse caminho apertado é de Deus. Vai nos levar a Ele mesmo. Deus quer nos restringir com esse caminho para que nós possamos ver só Ele lá na frente, nesse caminho. Não olhar pelo caminho largo para lá e para cá. O caminho largo, a gente passa afogado. Tem que ser mesmo pelo caminho estreitinho, porque o próprio Senhor, ao estar aqui na terra, ele foi restringido em tudo. Vocês sabem disso. E é um vencedor. Então, se eu e vocês andar por esse caminho apertadinho, com certeza, amados e amadas irmãs, nós vamos chegar ao reino de Deus. Amém? Aí ele diz assim, embora envolvesse sofrimento, esse caminho com perseverança, a palavra-chave, redundará numa ampla entrada no reino. Foi o que eu falei agora, tá vendo? Bem apertadinho o caminho, mas vai nos levar ao reino. Certo, amados? É só nós perseverarmos. E essa perseverança, eu e vocês precisamos ter essa convicção que, por mim mesmo, eu vou ser sincero, eu não consigo perseverar. Por isso que eu preciso exercitar o meu espírito. Só é através do exercício do espírito que eu posso perseverar até a entrada do reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E o parágrafo 4 diz uma coisa bem desfrutante. Diz assim, o testemunho, o procedimento e a conduta de Paulo e seus companheiros, aliás, e não a operação de milagres ou coisas exteriores, contribuíram para a grande repercussão do evangelho naquela cidade. Então, nós precisamos ter esse testemunho, essa conduta de ser pessoas cristãos que vivam o evangelho. Louvado seja Deus. Aí diz assim, naquela cidade. Tudo isso é muito significativo e nos mostra a importância de cuidar de nossa pessoa e conduta. Foi o que eu falei agora. Pois o evangelho não é só palavra, amados, mas, antes de tudo, diz respeito ao nosso procedimento. Isso é muito importante. E através desse procedimento, nós podemos dar o testemunho sincero diante das pessoas que Deus tem nos
falado. Amém? Louvado seja Deus. Vou passar aqui a página para ir lá para o finzinho, bem desfrutante. O 6, essa parágrafo 6, ele tem umas revelações bem desfrutantes. Ele diz assim, demos sequência à palavra. Aqui o versículo de 1 Tessalonicenses 2:2 diz assim: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, Paulo dizendo, tivemos a ousada confiança em nosso Deus para anunciar o evangelho de Deus, em meio a muita luta. Portanto, amados e amadas irmãs, não podemos pensar, pregar o evangelho, não vai ter muita luta, não. Pelo contrário, é uma batalha enorme, gente. Uma batalha muito grande. Então, por isso que eu e vocês precisamos anunciar o evangelho, primeiro confiando em quem? Em Deus. Não é anunciar o evangelho de qualquer maneira, sem um procedimento sincero diante de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Isso eu e vocês precisamos. Eu não digo todo dia, eu digo a todo momento. E ele completa diz assim: a pregação do evangelho é uma questão muito séria e envolve grande luta espiritual contra o inimigo de Deus. Como exército de Deus, precisamos aprender a lutar junto com os irmãos em unidade e com perseverança. Isso aqui é demais. Por isso, amados e amadas irmãs, nós que servimos ao Senhor, precisamos ter essa convicção que eu e vocês precisamos lutar junto, não individual. Deus, ele não é individualista. Deus nunca foi nem é individualista. Ele quer trabalhar em mim e vocês na unidade, até juntos perseverarmos ao reino de Deus. Louvado seja Deus. E, para findar, eu vou ler isso aqui. Ele diz assim: a maior dificuldade de lutar junto em prol do evangelho são nossas diferenças, Jesus, de alma. É verdade. A nossa alma, cada um de nós tem uma alma diferente, opiniões diferentes, pensamentos diferentes. Então, como é que a gente pode se unir assim, unidos de alma? É só eu e vocês deixar o Senhor reinar em nós. Quando Deus está reinando em nós, com certeza nós somos unidos em alma. Porque o Espírito Santo, ele é quem pode dominar essa alma tão indesfrutante que nós temos. Certo, amados? Certo, amadas? Portanto, não esqueçam, para que nós possamos lutar juntos pela unidade da fé, é preciso eu e vocês estar deixando Deus trabalhar dentro do nosso ser, a ponto de esse trabalho de Deus nos transformar completamente. Louvado seja Deus. E por fim, eu vou ler essa frase aqui que eu gostei bastante e que espero que os irmãos desfrutem também. Ele diz: muitas vezes nossas diferenças, personalidade, gosto e vontade nos afastam uns dos outros, mas o Senhor, por meio do seu Espírito, é o que eu falei agora, e de sua palavra, nos reconcilia com os irmãos, apesar de nossas diferenças. É verdade. É só nós exercitarmos o Espírito, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Quando nós estamos no Espírito, com certeza, aí sim, nós podemos ser um em Cristo Jesus e um com os irmãos. Esperamos que todos nós tenham esse mesmo, amados e amadas irmãs, discernimento para agradar a Deus. Eu e vocês precisamos estar em unidade no corpo de Cristo. Mas isso é possível só através do exercício do Espírito. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas, lembrando, amados e amadas irmãs, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Creiam, amados, creiam, amadas, que esse evangelho ele tem poder. Louvado seja Deus. Sim,